Agora a gente vai, como o mestre destacou, seguir com essa live fraquinha aqui, porque Cauê trabalhou e não foi pouco, tá? Para elaborar uma lista de reforços. E aí a gente vai falar também do Fortaleza, que por resultados acaba sendo o principal clube da região há algumas temporadas, né? Batendo recorde em cima de recordes. Vai mais uma vez para uma disputa de Libertadores, direto para a fase de grupos, e aí a gente precisa de uma lista de reforços à altura dos desafios que o Tricolor do Pici terá. E é assim que a gente começa, Cauê, a falar da lista que você preparou para o Fortaleza, os reforços que vem aí, que você sugere, os nomes disponíveis no mercado, a partir, inclusive, né, do que o Fortaleza de Vojvoda tem à disposição. Boa noite, Celcinho, Cássio, Minhoca, que vai também ajudar muito aí nesse bate-bola, até para reforçar quais são também os anseios do Fortaleza por estar lá mais próximo, né? A gente tenta procurar enxergar as deficiências, as necessidades do clube, os reforços, sejam pontuais ou sejam aqueles que precisam chegar para ganhar a posição de imediato. E aí o Fortaleza está um degrau acima tanto do Vitória, que a gente também vai comentar hoje, quanto de Ceará e Sport, que a gente falou na semana passada, até pela essa ascensão do Fortaleza esse ano, nos últimos anos, e mais uma Libertadores, né? Quando você tem mais uma Libertadores, você já não olha como eu tive que olhar, por exemplo, Sport Ceará com uma certa humildade e alguns sonhos. Os sonhos em termos de jogadores para Sport Ceará e às vezes até o Vitória, para o Fortaleza já são realidades concretas, porque a partir do momento que você tem uma própria Libertadores, você já consegue persuadir alguns jogadores de prateleiras maiores e que por acaso não disputam a mesma competição, ou que por acaso estejam em outros campeonatos de dimensão também grande no futebol sul-americano, já te faz persuadir aquele cara, então, a gente vai estar numa Libertadores, não é a primeira vez que a gente está, a gente já é um clube que se faz presente nos próximos anos, e ao mesmo tempo, em paralelo, Fortaleza cresceu sua organização, não só estrutural, mas financeira. Então hoje o Fortaleza é um clube comprador, um clube que tem poder de adquirir jogadores de uma qualidade um pouco superior à da maioria dos seus rivais nordestinos e até de grandes clubes brasileiros. Então hoje a gente consegue olhar e enxergar o Fortaleza com um potencial de compra, um potencial de olhar nomes com maior ambição. E aí também é o desafio de quem vai fazer isso daí, do meu lado, no meu caso, de tentar fazer esse filtro. E mais uma vez, reforçando, é muito mais uma brincadeira de hobby do que qualquer coisa, e é um filtro de alguns nomes. É uma brincadeira. De os nomes. Mas se 10% a turma escuta aí e vai, é uma brincadeira séria, viu? Mas se o cara escuta aí, 10% da lista, o cara pega 10% da lista e já joga pra frente, tu já ganhou o jogo, Cauê. Às vezes dá certo, né? Às vezes dá errado. A gente sabe que tem uma turma que trabalha com scout que tá sempre atenta, né? Então é uma brincadeira que é levada a sério, pô. Levada a sério. E assim, da minha parte, dá um trabalho danado, porque eu não tenho o material que a turma tem dos apps da vida. Eu acho que a turma é bem mais equipada, viu, Celso? Eu acho que... Muito, assim, meu amigo. Enquanto o Cauê traz aqui uma lista de 50, eu tô no Fusca, pô. trabalhar na base de 300 nomes, assim. Exato, eu tô no Fusca, pô. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E o que eu vou falar, obviamente, não é o que os caras fazem, sem dúvida alguma também. Mas scout não é só pegar... Não, tem um olhar. Claro, mas não, é porque eles analisam... Não é só dizer, meu irmão, o mapa de calor desse cara é maravilhoso. Olha o número de finalizações. Futebol também é um pouquinho, ainda é um pouquinho de olhar o jogo também, né? Olhar uma planilha, e não só o jogo, Cássio, é olhar comportamento do atleta. Não é só olhar uma planilha, não. A planilha encaixe pro elenco. É essencial. Ela é algo que você não pode ignorar nunca. Mas até porque existe uma coisa no futebol chamada ainda continua rendendo muito, chamada olheiro. Exatamente. Era isso que eu ia olha ali, meu irmão. E tem olheiro que olha, quando me dá um chute na bola, fala, já passou no teste.
Exatamente. Até muito, eu estava conversando com um amigo meu esse final de semana, ele, Cauê, mas como é que tu faz esse teu processo de chegar? É pelos números? Eu disse, veja, muitas vezes eu vejo o cara jogando na TV e eu marco e depois eu vou ver os números. E outras vezes eu tô catando números e vou atrás de ver o cara, mas eu gosto de olhar os caras, eu gosto de ver jogos, porque para mim é isso, é aquele olhar do olheiro. Pô, olha como é que o cara toca na bola. Isso já aí me chama atenção. Às vezes é pronto, uma posição que para mim engana E às muito. vezes é aquele negócio, né? Que tipo, é o tipo de toque que você dá, é o tipo Isso, de exatamente. que você faz. É Né? uma posição que para mim engana muito, pronto, é centroavante, pô. Centroavante, você tem lá o número do cara, às vezes robusto, e tu vai olhar e quando vê o cara, pô, centroavante grandão, durão, aí meteu o gol no campeonato de níveis inferiores, porque o porte físico muitas vezes contribui para aquele cenário daquele futebol. Deixa eu pegar só um cenário aqui. Por exemplo, hoje, no futebol nordestino, se o Bergson aparecesse, porque os números do Bergson na Malásia, Exatamente. São assim. o cara é rei na Malásia. Então, mas veja, mas os próprios números da É Malásia, absurdo. eles caem na hora que você analisa o cenário. Então, assim, até planilha você filtra, assim, ó, o cara tem X gols, mas tem dentro desse campeonato. Aí, assim, se o cara tem X gols nesse campeonato ou nesse, você considera. Então, assim, o de Bergson, eu acho que com todo respeito, naturalmente, é beirando a inocência. O cara chegar e falar assim, meu irmão, olha que números maravilhosos. Mas é impressionante. Os números dele lá é tipo assim. Tipo, Tomara é o artilheiro do mundo. Fazendo a vida dele lá. Continue fazendo a vida dele lá. Tomara porque, que, assim, se o Bergson garanta as próximas gerações da família dele. Mas se o Bergson não tivesse passado pelo futebol brasileiro, pelo futebol aqui no Nordeste, ia ter muito nego dizendo assim, ei, esse brasileiro aí... Inocente, uns inocentes. É uma média muito alta para tipo, um gol por jogo, é meu amigo, não é possível. Pela artilharia mundial aí, praticamente. O jogador, por exemplo, como Everaldo, o jogador do Bahia, que a gente acompanha relativamente de perto já, né? O jogador que tem gol de Série A, que você olha os números assim e faz, pô, é interessante, mas que ainda assim é um cara que é contestado pela torcida do Bahia. Por quê? Porque é uma torcida que acompanha muito mais de perto os 90 minutos do jogo e os acréscimos. É um cara que vai trazer uma bagagem de gols perdidos maior do que quem acompanha alguns jogos pontuais consegue trazer. Então, esse olhar é o que o Maestro está trazendo, que faz a diferença, que Cauê também está destacando, que é importante você olhar, velho, o cara jogar. Isso é muito importante. O lateral que Agora que é cíclico também, né, Celso? É poder... Como é? É cíclico, sim. Por exemplo. Além do que também muitas vezes é cíclico. Olha, eu quero o Yuri Alberto até metade do ano. Exato. O Yuri Alberto metade para frente. Mas também é cíclico e depende também da turma que chega para meter bola para você. Né? Exato. Se você tiver um garro ali para soltar uma bola, aumenta a sua chance. Tem um cara mesmo no Peru que eu falei até na live do Esporte Ceará, Santiago, acho que Gonzalez. Então acho que eu até botei aí pro Fortaleza como opção. Pô, é um cara que tá super falado na América do Sul hoje em dia. O cara o ano passado foi cavalo de assistências. Esse ano, de novo, mais de 23 assistências, eu acho, numa temporada. É um cara assim, aí você olha, pô, mas é futebol peruano, pô, não sei. Aí você vai ver o cara jogar, né? Aí, lógico, você dá os descontos, mas você vê que tem futebol ali. Lógico, pode dar errado, pode dar, mas é um cara que não é somente porque o nível do futebol do Peru é pouco abaixo dos demais aqui na América do Sul. O atacante titular que fez o gol do Fluminense. O Lucero, por exemplo, foi destaque no Chile. No Chile, no Colo-Colo. Você podia falar assim, pô, mas no Chile e tal. O Machuca, por exemplo, que foi um investimento alto do Fortaleza, ele era cobiçado pelos clubes maiores da Argentina. Exato. O Fortaleza foi lá, tinha mais bala, trouxe o Machuca. De vez em quando não funciona, pô. Assim, aí o Fortaleza trouxe Luquinhas, gastou uma bala em Luquinhas. O cara não se mostrou em nenhum momento. O Sport, pelo amor de Deus, aquele número 14. Peito bom. Aquele número 14, o departamento de scout viu tudo do cara e disse, traz. Então, assim, erra também, faz parte, pô. Estou dizendo que vai aposentar a camisa, mestre. Aposenta que nem NBA, né? A camisa descendo. Aproveita e deixa do homem, do Alisson Cassiano também, meu amigo. O lado bom disso tudo aqui que ele tá fazendo é porque ele não tem responsabilidade, ainda não gasta um centavo do clube.
Exato. É só no L-Foot aqui. É só no L-Foot. L-Foot. E L-Foot tem scout. L-Foot não foi Mas vamos lá, então, Cauê, vamos com a lista de goleiros que você aponta aí para o Cuiabá, né? Lembrando que a gente faz essa diferenciação dos goleiros atuando no Brasil e fora, né? Eu separei, como eu fiz da do Ceará, o mercado nacional, né? Isso, brasileiros e estrangeiros, e os brasileiros que estão fora do país. E na lista abaixo eu boto sempre os estrangeiros que estão no mercado internacional. E aí até alguns nomes, por curiosidade, se cruzam com o do Ceará. Porque por mais que o Ceará precise de um camisa 1, e aí precisa de um nível que realmente é um cara para resolver, o Fortaleza tem o seu camisa 1, que fez um brilhante Campeonato Brasileiro desse ano, possivelmente o melhor goleiro da competição deste ano, mas vai precisar de ter um reserva até pelas circunstâncias de uma temporada longa, de vários campeonatos, e às vezes precisar rodar por mais que seja a posição como goleiro, e para você ter um reserva confiável, porque no futebol brasileiro acabou aquela história de você ter um titular e reservas daquele, o cara nunca joga. O futebol brasileiro não tem mais isso em relação ao goleiro. Na verdade, o futebol mundial de competitividade, né? Você precisa hoje ter 2 goleiros que você tenha condição de pôr em campo. E o terceiro é aquele que talvez você passe a aposta. É o da base, né? E aí, alguns nomes, como por exemplo o Walter aí do Cuiabá, foi o nome que eu coloquei lá em relação ao Ceará. É um goleiro super experiente, caberia demais aí nesse cenário para o Fortaleza. Gabriel de Juventude, Daniel Fusato, que foi outro nome que eu lembrei lá para o Ceará, que é um goleiro que foi da base do Palmeiras, e aí foi comprado pela Roma, mal jogou pela Roma no profissional, e aí foi rodar em alguns clubes da Espanha, segunda divisão, no Elche e no Eibar, mas é um jogador de muita qualidade, e como ter essa possibilidade de não chegar para vir seu titular, ainda ter essa questão de você não correr riscos. Apesar que é um cara que, por mais que seja na segunda divisão da Espanha, mas é titular absoluto há uns 2-3 anos nos clubes nos quais ele defende na Espanha, e com algum destaque. E aí vem os goleiros estrangeiros mesmo, né? O Rolfo, que foi um goleiro mais jovem, que eu coloquei lá também para o Ceará, que é um cara que foi seleção de base no futebol argentino. Acho que ele jogou o Mundial Sub-20, foi titular no Mundial Sub-20 de 2019 pela Argentina. É um goleiro que se consolidou mais neste ano pelo Instituto Córdoba, foi da base do Boca. Traumatizou com esse negócio de Mundial. Tem alguns, né? Alguns acontecem, né? Henrique Almeida me traumatizou. Alguns acontecem. Henrique Almeida foi o craque da competição. No ano, eu acho que ele jogava com o Neymar, né? Acho que foi isso. Foi o Mundial Sub-20 de 2011. Exatamente. O Brasil foi campeão do mundo, ele foi bola de ouro, artilheiro e campeão do mundo. Ganhou 3 prêmios. Tem quantos rebaixamentos nas costas esse menino hoje em dia? Vários. Mas ele melhorou, viu? Com o tempo ele melhorou. Mas deixa lá. Mas deixa o menino. Piorou antes de melhorar. Mas... Tava no Vila esse ano. Ele já foi para uma prateleira que talvez seja mais dele mesmo, que é o Vila. Isso. Que é o Vila Nova de Goiás. E aí outros 2 goleiros mais abaixo que eu coloquei nomes mais experientes mesmo, já na faixa acima dos 30 anos, que é Rodrigo Rei, do Independiente, que é um dos melhores goleiros do Campeonato Argentino desse ano, e Alex Martin, que joga lá no Cerro do Paraguai, argentino. E aí até eu pensei ele, porque é um jogador que trabalhou com o Vojvoda no La Calera do Chile. Acho que foi no La Calera que ele jogou. Foi, no La Calera do Chile. Então, é um jogador que o Vojvoda já conhece bem. Apesar que a turma do chat aí tá dizendo que Breno deve estar chegando, né, Minhoca? Não sei se tu já tens aí. Então, já fecharia essa porta. Até já fazendo um geralzão do que a gente vai abordar sobre Fortaleza, né? O Marcelo Paes hoje já citou 2 nomes. Quando a gente chegar nas posições, a gente pode até falar dos atletas que ele citou, que já estão praticamente fechados com Fortaleza, e de 2 a 3 nomes. Então, assim, o Fortaleza não vai fazer uma composição de 9 nomes. Eu acho até que pode aumentar essa quantidade, a depender de negociações de jogadores do atual elenco que tem contrato, como o caso do Hércules,
Pochettino já foi sondado de uma possível saída, e esse número pode aumentar. E no caso do goleiro, porque tem duas situações, o Kozlinski saiu, né? Fechou com o clube da Série B, acho que foi o Vila Nova. Foi o Vila, acho que foi o Vila. Acho que foi o Vila mesmo. Vila Nova. E o Santos, ele não gostou de ser reserva, né? Não à toa, ali na metade do ano, o Corinthians estava precisando de goleiro, o Corinthians estava interessado, ele querendo sair de toda forma. Obviamente, Fortaleza só o liberaria se pagassem. O Corinthians não trabalha muito com essa coisa, né, de pagar. E nesse sentido, o Santos acabou ficando, mas a ideia, até porque ele nem relacionado mais estava sendo ali na reta final, de uma possível negociação. Ou se vai envolver uma troca de jogadores, ou vai vender, ou vai emprestar, mas o Santos possivelmente não vai estar para 2025. Chegou com o sarrafo muito alto, né? Chegou com muita moral, era né? Salário alto. Só que aí é onde entra o futebol, é isso, né? O João Ricardo não deu espaço para ele. O Ricardo não deu espaço nenhum para Santos tentar brigar. A maior temporada da carreira do João Ricardo, assim, que já era um bom goleiro, mas nesse ano conseguiu fazer realmente um grande ano. E o goleiro da vez, Cauê, é um goleiro mais jovem, né? Que é o Breno. Sim. Reserva do Santos nas Olimpíadas de 2020. Goleiro do Grêmio, estava emprestado ao Eibar, por exemplo, que você até citou aí, o caso do Daniel Fusato também, né? E é um goleiro mais jovem. Eu confesso que eu queria ter uma composição no meu time, 2 goleiros experientes com um mais jovem e um quarto goleiro da base. Seria a minha composição ali de 4 goleiros para o meu time. Se ele traz o Breno para ser o reserva imediato, a minha dúvida é exatamente ali aquela coisa da maturidade de um goleiro, né? De saber entender, por exemplo, na hora que o João Ricardo não puder estar presente e o Fortaleza for para o jogo de Libertadores. É bom lembrar que em 2022, o Fortaleza começou a Libertadores com o goleiro da base, que era o Max Wallace, naquela época. Sim. Nem o Felipe Alves, nem o Boeck, assim, estavam dando segurança, né? E o Max conseguiu dar mais segurança naquele período, apesar de não ser um goleiro totalmente pronto. Então, eu acho que o Fortaleza deve estar fechando com o Breno aí para a próxima temporada. Ainda não teve nada de muito forte, mas pela especulação que tem, por enquanto é o do Breno. Mas eu traria mais um goleiro mais experiente, ali na casa dos 30 anos ou mais. Breno, a questão do Breno é a inconstância, assim, é um goleiro que demonstrava ter talento, eu acho que é um goleiro talentoso, mas quando precisou dele, ele farrapou em alguns momentos no Grêmio. Então, talvez o Fortaleza esteja indo pelas oportunidades, talvez o mercado esteja colocando desse goleiro talentoso, promissor, e que às vezes você pega, até por ter um João Ricardo mais experiente, que um prazo, apesar que o prazo de validade do goleiro é maior, né? Mas você já querer trabalhar um goleiro mais jovem, para você ter ali no elenco, e quem sabe acontecer até esse X, que às vezes ocorre do mais jovem sobre o mais velho. Mas no ano de Libertadores, eu gosto do Breno, mas eu tenho muito medo de você ter um azar do João Ricardo se lesionar e você ir com o Breno e o cara num jogo decisivo farrapar. Pela falta de uma rodagem maior, pela falta de corpo mesmo maior de temporadas como titular em uma equipe. Então, eu iria realmente em nomes com mais calejado, vamos dizer assim. Bagagem, tanto que a própria lista que eu boto, eu só coloquei um nome mais jovem aí do Rolfo, no cara menos experiente, porque realmente era nessa de, você pode até apostar aqui, mas sabendo dos riscos que pode ocorrer. E o Breno é nesse sentido, é um goleiro que parece ser promissor, mas você precisa ver uma constância maior por parte dele, para você poder cravar se realmente vai ser um grande goleiro ou não. E aí, Minhoca, até colocando, tu falasse que a lista que o Fortaleza deve ser curta, né? Que o Paz colocou isso daí nos últimos dias, e eu também terminei fazendo uma lista curta pro Fortaleza também nesse sentido. Eu não enxergava também no Fortaleza ainda ao mercado com muito apetite. Talvez se eu muito mais no apetite de fechar com peças que cheguem muitas das vezes para ter um protagonismo,
do que, por exemplo, em quantidade. Então, até quando a gente for passar aí nas posições, eu coloquei um goleiro, um lateral esquerdo, um meia mais central ali de armação, um atacante de lado e um centroavante. E mais volante, como já foi Fernandes aí, não precisava. Zagueiro, tem tantos zagueiros já no elenco, lateral direito também, então tentei até ser mais econômico nesse sentido. Perfeito. Então vamos lá, vamos para próxima posição, a gente vai para os laterais, tá? E aí, mesma situação, com a lista de jogadores atuando no Brasil e também com a lista de estrangeiros fora do país aqui. Os esquerdos aí, o lateral direito eu não botei, porque não estava enxergando essa necessidade na posição. E aí os esquerdos, fui lá atrás do Juninho Capixaba, que é um jogador que vira e mexe, é falado. Não sei se é esse jogador que já fechou aí, que Minhoca disse que tinha um segundo nome já para o Diogo Barbosa. Encaminhado. Diogo Barbosa, né? O do Fluminense, quem trouxe foi o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, né? Que ele disse que já está bem próximo, encaminhado. E o Marcelo Paes, hoje na ESPN, falou que está faltando detalhes. Então, a gente vai passar aqui, mas só para deixar claro que o Diogo Barbosa é o lateral aí que deve fechar. Que é um lateral já, acho que a faixa de Diogo Barbosa é uma faixa ali de 32 anos, 33 anos por aí. Eu até gosto de Diogo Barbosa, apesar das últimas temporadas não terem sido tão boas, mas é um lateral construtor, que tem uma qualidade técnica boa. E aí, em relação aos nomes que eu tinha trazido, era Juninho Capixaba, que era um cara mais de chegada, de punch ali na frente, com maior velocidade. Diogo Barbosa é um cara mais de criação com a bola nos pés. E Lucas Esquivel, que é um lateral que era uma oportunidade diante da queda do Atlético Paranaense de você tentar trazer esse jogador. Agora, lógico, você ia aumentar a cota de estrangeiros, que já é grande no próprio Fortaleza. Então, talvez até tenha pesado nesse sentido no Fortaleza. Mas de tentar achar nomes. De uso já é tão grande hoje em dia. Que eu acho que mas é porque o Fortaleza tem muitos aí. Fortaleza tem... Já tem 9 só nos no casos caso. 11. Porque no caso você pode ter 90 se quiser, mas tem que relacionar jogando, no máximo 9. No máximo 9. Então, mas 9 de 11, eu acho que é um time estranho. É muito. Não, porque hoje, por exemplo, dos 9 que tem no Fortaleza, o que está mais escanteado é o Machuca, entendeu? Assim, em termos de nome. Assim. Então, teoricamente, abriria o espaço para um. Tá? Porque os zagueiros, a defesa toda ali, você tem o Mancuso, você tem o Brits, você tem o Cardona, você tem o Kusevich, sabe assim, todos os jogadores praticamente que difícil imaginar que não vão para o jogo. Aí fora Lucero, Pochettino, Kevin Andrade e tal. Então, hoje eu acho que o Diogo Barbosa não foi muito positivo aqui no chat, não. Não, hoje deu para notar. Quando teve essa informação de manhã, né, essa coletiva do Mário Bittencourt do Fluminense foi pela manhã, muitos torcedores falaram dessa. Eu acho que o Capixaba é melhor do que o. Também, eu traria Capixaba. Eu acho que o Diogo, a carreira do Diogo, ela é marcada muito por vários clubes importantes, né? Assim, ele teve um contexto tipo Cruzeiro. Grêmio, passou no Sport, viu? Muita gente não lembra, passou no Sport, viu? E ele conseguiu, de fato, né? Foi campeão da Libertadores, é bom lembrar, né? No ano passado. Mas é um jogador que vive de muita oscilação. Hoje, é porque é bom lembrar, Fortaleza tem 2 laterais esquerdos que nem estavam jogando na reta final. Né? Quem estava jogando era o Mancuso, jogando ali pela esquerda. Que, aliás, foi muito bem. E até a qualidade do Fortaleza melhorou o jogo muito quando o Mancuso caiu pela esquerda. Então, eu acredito que vai ser um dos laterais. E eu acho que se for para abrir mão de um dos laterais, esse lateral seria o Felipe Jonathan. Apesar de ter sido o último a chegar, tecnicamente, comparado ao que o Pacheco entrega, só que aí é onde entra o Pacheco tem uma questão de uma idade mais avançada, né? Mas em termos de característica, eu ficaria mais com o Pacheco e acho que o Pacheco também é mais lateral esquerdo ainda do que os outros aí, sabe, citados. O Esquivel, por exemplo, é um jogador interessante, mas é do estilo... Ele chega bem firme nas jogadas, é um jogador que toma muito cartão. Eu vi muito jogador do Atlético Paranaense, mas é um bom lateral esquerdo, tem uma qualidade defensiva boa. Assistências, muitas assistências também, um cara que bota a bola bem. É o lateral que eu vejo mais interessante, mas o fator Atlético Paranaense, eu acho que vai valer isso para todos os clubes que a gente for sondar aqui. Vai depender, porque o Atlético Paranaense já está trabalhando na casa do
das dezenas de milhões, assim. É impressionante o valor, e sempre foi assim, né? Atlético Paranaense, para vender jogador, é vender caro mesmo. Então, não sei se o Esquivel é jovem, todo mundo também está em busca de um lateral, né? Mas tudo indica de fato que vai ser, no caso, o Diogo Barbosa aí para lateral esquerdo do Fortaleza, o que eu acho que cai um pouco de qualidade ali, ou pelo menos é parecida. Eu acho que é melhor do que o Felipe Jonathan, mas também não acho que eleva tanto, não. Eu vi aqui, ele passou no Sport em 2011, era Isso. banco de Wellington Saci. Ele tinha acabado de estourar a idade no Vasco e veio para cá. E foi muito mal mesmo. Mas assim, moleque também tem isso, né? Não tinha nem o Barbosa, não carregava nem o Barbosa, viu? Era só o Diogo. A quinta série impedida aí, qualquer comentário aí sobre... Vamos lá. E aí tem uma lista grande aí de estrangeiros, de alguns nomes, que eu acho que até, como o Diogo Barbosa está praticamente caminhado, acho que a gente pode até seguir mais adiante para não perder tanto tempo aí nessa posição. Então vamos lá, vamos em frente. Vamos com o lateral direito, você não trouxe, vamos com o zagueiro, né? Isso, aí vai para zagueiro. Não, zagueiro também não tem. Eu já passei que o zagueiro eu não imaginei que... Então, você não colocou, né? Passa aí, Celso, mas eu acho que eu não botei não, viu? Mas assim, eu acho que o Fortaleza precisa de zagueiro. Aliás, o nome arruma-se, viu? Arruma-se. Na última semana foi do Lucão. Lucão? Não. Que era de São Paulo, meu Deus. Não, pô, o Lucão... Não é Lucão, não, pô. O pessoal lembra aí, pô, como é o nome do rapaz? Esqueci agora o nome da turma. Mas, assim, é o nome do Luizão, obrigado. Luizão do West Ham, jogador da Barra de São Paulo. Trabalhou com o Rogério Ceni em 2020. Foi um ano até que o São Paulo teve vários problemas com zagueiros lesionados. E eu acho que é uma necessidade urgente por dois motivos, aliás. Uma delas é porque o Tite está para renovar esse contrato, certo? O que eu acho um problema para o Fortaleza, porque eu já não teria nem ficado para essa temporada. Acho que é um líder, um jogador fundamental ali na liderança, né, para muitos momentos, mas tecnicamente falando, eu acho um zagueiro abaixo para o que o Fortaleza vai precisar, e a idade já chegou ali para o Tite. O Fortaleza só tem 4 zagueiros, Cauê. Apenas 4 zagueiros. Tanto não à toa, em alguns momentos. Quer dizer, até tem um quinto zagueiro que é o Jonathan, mas é só olhar o que o Vojvoda fez com o Pedro Augusto, né? O Pedro Augusto jogou contra o Boca Juniors de zagueiro, para ter noção. Então, houve momentos que ele teve que improvisar. Ali, tudo bem, o Pedro Augusto até contra o próprio Boca, ele jogou até bem ali, né? Uma parte do jogo. Sim. Então, nesse cenário, pode deixar os laterais aí, que a gente está abordando os defensivos, né? Eu acho que Fortaleza, na minha avaliação, deveria contratar 2. Mas se não pode... Pela direita ou pela esquerda? Ou para cada lado? Eu acho que para a esquerda. Na direita ali você tem o Brits, você tem o Kusevich. Lembrando, o Kusevich ainda não está fechado, mas o Fortaleza tem a opção ali de compra, deve exercer, ainda não está oficializado, mas o Kusevich deve ficar. Então, só tendo 4 zagueiros, e é bom lembrar, o Kusevich é um jogador que está sempre sendo convocado. Convocado no Chile, por mais que a data FIFA para o Brasileirão, mas a data FIFA vai estar acontecendo durante as fases finais da Copa do Nordeste, durante a final do estadual. Então, na hora que você não tiver o Kusevich, tem que ter um zagueiro ali para substituir. Pode até não influenciar em relação ao brasileiro, mas de fato, para a fase final do Campeonato Cearense, possivelmente fases decisivas da Copa do Nordeste, pode ser um problema. Exatamente. Então, assim, não há como o Fortaleza... Eu acho que vai ser um grande erro se o Fortaleza não fechar com pelo menos um zagueiro. E eu acho que tem que fazer a movimentação de mercado que ele quase conseguiu fazer do final do ano passado para esse. O Fortaleza ia contratar o Barbosa, que terminou como o melhor zagueiro do Brasil. Do Botafogo. O Barbosa estava fechado praticamente com o Fortaleza. Sim. Até o Botafogo aparecer, oferecer ali um dinheiro a mais e acabar o levando. Então, eu acho que o Fortaleza tem que ir atrás de um zagueiro de uma alta qualidade, na minha avaliação, para ser ali a dupla de zaga com o Kusevich ou até mesmo com o Brits, né, porque o Brits também joga de lateral e tudo mais. Mas, na minha avaliação, não tem como o Fortaleza começar a temporada não achando que precisa de zagueiro. Para mim, precisa, tanto pela quantidade, até porque o Fortaleza pode fazer até 83 jogos no ano, o que obviamente vai precisar muito de elenco. Então, nesse sentido, é bem importante Fortaleza, na minha avaliação, trazer mais um zagueiro e, se possível, de uma titularidade de fato. Então vamos lá no improviso aqui.
Para levantar aqui o nome já de essa? cabeça aqui, do que tá... Pronto, teria, por exemplo, um argentino lá do Racing, Agustín Basso, um cara já de 32 anos, jogando por isso que eu perguntei, que lá, direita ou esquerda? Aí esse cara é mais pela esquerda. O cara que foi campeão da Sul-Americana pelo Racing esse ano, ali uma média de 1,80 e pouco, não é um cara tão alto, é um cara mais ágil e de bom passe, que é mais o estilo de Vojvoda, né? Do cara que te ajuda de alguma maneira a construir o jogo. E jogou também, tem experiência em Libertadores, jogou no Del Valle no ano passado, em 93, então acho que poderia ser um nome. Igual, lógico, aí você tem que tirar de um Racing da vida, que também vai estar lá na Libertadores. Não me lembro a situação contratual dele. E tem outros 2 jogadores argentinos, Nahuel Paz, do Tigre, e o Facundo Rodrigues, do Estudiantes. E um outro que eu tinha até botado para o Ceará, que era um cara também experiente, aí teria a questão da data FIFA, porque é um cara da seleção da Costa Rica, que é Juan Pablo Vargas, que é do Milionários, da Colômbia. Da Colômbia. E aí você entra em outros nomes de possibilidade de brasileiros, né? Alain Pereu, que a gente viu um pouco ali no Cuiabá, é um cara que já tem experiência internacional, joga pela esquerda, tem experiência internacional, joga futebol italiano, e já há 30 anos, aí você... Outras mexidas aí no mercado, talvez precise desembolsar alguma coisa. Mikael, que é um zagueiro que destacou-se na base do Atlético Mineiro e seguiu para o futebol norte-americano, tá no Dynamo, tá no Houston Dynamo, um cara na faixa de, acho, 23, 24 anos, jovem ainda. Então talvez fosse uma movimentação que você precisasse entrar com algum dinheiro para convencer o cara a vir. Mas tem como se movimentar. Não é uma posição das piores, não, para o Fortaleza correr atrás. A característica até que o Vojvoda utiliza muito é um zagueiro que seja muito bom de saída de bola, né? Assim, bom no sentido, não é ser perfeito não, mas que saiba sair, né? Tem uma bola longa interessante, ou seja, um zagueiro mais no estilo do Brits, né? Que é um zagueiro mais de jogada mais firmes e tal, aquele zagueiro que chega mais junto. E eu acho que talvez vai muito por essa linha. Por exemplo, o Wagner Leonardo, né, que esteve com o Vojvoda ali, mas não foi aproveitado. Hoje você poderia imaginar, o Wagner Leonardo chegaria fácil no Fortaleza, né, e vestiria talvez a camisa como titular. Mas aí entra muito do perfil, né? E claro, hoje o mercado valorizou demais o Wagner Leonardo, né? Já não é tão Exato. simples. Pode seguir aí para a posição. Então trouxemos aí, ainda que meio que de sopetão, trouxemos alguns zagueiros, né, para eventualmente suprir essa necessidade, essa carência do Fortaleza. Alan já trouxe para a gente aqui agora os meio-campistas, né, começando com meia central. Então pode seguir apresentando os nomes que você indica para o Fortaleza, Cauê. Tentei pegar aí 3 nomes de um apetite financeiro maior e um de um investimento e aposta que seria Friso, né, que é o nomezinho do mercado. Eu ia dizer exatamente isso, Cauê. É importante considerar que o Fortaleza pode pagar 20 milhões no jogador, viu? Assim, claro, talvez ele não possa pagar em 2, mas em um pode. Foi mais ou menos o que pagou em Moisés, por exemplo. Então, a bala, né? Ele tem uma bala a dar. Não, assim, vai pagar 5 milhões em um, 3 em outro, 4, mas ele pode gastar perto de 20 milhões no jogador. Isso aconteceu e aconteceu no ano de ser Libertadores. Então, não desconsidera essa possibilidade. É muito importante, inclusive, realmente considerar isso. Obviamente tem que ser um encaixe muito grande, porque Moisés já tinha uma história no próprio Fortaleza, ou seja, era um cara testado no clube, era uma volta de um cara que rendeu muito bem e rendeu nessa volta também de novo. Eu sempre achei um atacante muito bom. Então, mas essa possibilidade existe. Isso. E aí as movimentações... fui tentar atrás, tirando o Friso, que talvez fosse uma aposta maior, mas de nomes que chegasse realmente para contribuir, que você colocasse uma dor de cabeça a mais ali, aquela dor de cabeça invertida, né, que você, na verdade, gostaria sempre de ter de jogadores como uma opção para realmente você ganhar posição. Chegar mexendo com o elenco e vestir a camisa titular. De Vojvoda, né? Isso. Você chegar ali para entrar e não vai cair nada o ritmo do time, se possível, elevar ali a performance da posição, né, do setor. E aí o Zaratio, que é um jogador assim que super móvel, eu acho que é um jogador que tem muita cara do estilo de Vojvoda de jogar, que encaixaria demais ali no Fortaleza.
apesar de ser um jogador ainda bem valorizado no próprio Atlético Mineiro, mas o fato do Atlético Mineiro ficar de fora das competições sul-americanas no próximo ano pode, de alguma maneira... Sul-americano, viu, Cauê? Só para... Sim, a Sul-Americana, da Libertadores, pode, de alguma forma, fazer com que o próprio Atlético Mineiro necessite desovar, de alguma maneira, os jogadores, desinflar um pouco a sua folha salarial. E o Zaratio, queira ou não, um cara que já está 4 anos e meio lá, teve dificuldade com algumas lesões, sobretudo neste ano. Então, talvez, e tem contrato até dezembro de 25, então talvez seja um jogador que não seja tão complicado de um convencimento de uma mudança de áreas pelo lado do Fortaleza, e é muito a cara acho que é muito a cara de cima do Fortaleza, o Zaratio. Bruno Zapelli entra dentro daquele oportunidade do Atlético Paranaense, que, como o Minhoca bem lembrou, não vai querer liberar ninguém de graça, mas está aberto às negociações, né, às composições. Eu acho que vai liberar. Não, graças a Deus, vai liberar. Vai liberar. Agora não sabe o tamanho da troca, né? É o valor que eles querem, né? Porque... vai ser o valor que eles querem, até que o Atlético caiu, mas não está quebrado não, viu? Assim, o nosso superávit do Brasil no ano passado ganhou 200 milhões de Vitor Roque, assim, dinheiro ele caiu, mas dinheiro não era o problema não. Vai dar uma baixa nesse ano, talvez tenha que se desfazer de algum jogador para deixar a conta equilibrada e tal, mas não vai ser venda a toque de caixa de jeito nenhum. E o Zapelli foi um dos caras que, assim, você olha como exceção dentro desse Atlético Paranaense, né? De queda, de rebaixamento. Um cara que teve aí 22 anos, tem muito a crescer, foi a melhor temporada dele, você vê os números dele, 11 assistências em 60 jogos, 5 gols, então é um cara que ainda marca uns golzinhos ali, e contribuiu bastante, é um jogador rápido, que bate falta, tem bola parada, bem interessante, que o Atlético Paranaense tinha adquirido junto ao Belgrano há 1 ano e meio, então esse é um outro jogador. E o Lucas Evangelista, que é um cara, 29 anos ali, mais encorpado na idade, 4 anos aí de Bragantino, já passou por Udinese, o Watford, e... Watford não, Nantes da França, Estoril de Portugal, já tem essa bagagem internacional, e poderia ter esse lado um pouco mais de experiência para dar ao Fortaleza ali de opção. E como o Bragantino também foi um ano de meio de draga, então talvez não fosse tão complicado de você convencer o jogador a trocar de clube. E para o Bragantino também, se não fosse uma venda, também não seria dos piores do mundo, já que o Bragantino Red Bull trabalha com aquele negócio de eu quero ter o cara na vitrine, eu quero dinheiro em caixa. Então, até nesse sentido, o Fortaleza poderia tentar essa composição sem um investimento maior, de tentar, na base do convencimento, mostrar ao Red Bull que seria bom o cara estar ali na vitrine. E aí depois passa na lista, aí tem Friso, que eu já falei aí por cima, que isso poderia ser um investimento, e aí uma outra movimentação no mercado, não só de grana, mas também no próprio elenco como uma aposta, de você tentar trazer um cara para tentar extrair. E um cara que aí talvez o Vojvoda pudesse mexer um pouquinho no Friso do passado, no Friso que conseguiu jogar lá no Vitória como segundo volante, há uns 2, 3 anos atrás, de tentar colocar Friso num futebol que puxasse mais do que esse Friso que se mostrou um jogador de alguma forma interessante no Curitiba, mas jogando mais próximo da área. E aí a gente entra na lista dos jogadores estrangeiros que estão realmente fora do país. Marcelino Moreno, que é um meio espetacular, botei também na lista aí de Ceará, de Sport, e acho que até do Vitória, que a gente vai falar mais à frente, até porque é um cara que está no Lanús, então não é das maiores dificuldades do mundo, teoricamente, lógico, de se tirar. E é um cara que é o cara com o maior número de assistências no Campeonato Argentino deste ano, primeiro em passes chaves, primeiro em quantidade de dribles executados. É um jogador muito especial, assim, qualidade técnica. Aí abaixo dele, aí na lista, vem Léo Fernandes, foi o cara que comandou essa campanha do Peñarol na Libertadores, que até surpreendeu, e você não imaginava que o futebol uruguaio conseguisse chegar aí onde chegou. E Léo Fernandes é também esse jogador, assim, considerado meio que no futebol o mágico da bola.
e bem no futebol mexicano, não só no futebol uruguaio, e no ano passado esteve no Brasil, no Fluminense, não conseguiu render, até a torcida do Fluminense reclama muito que talvez tenha faltado oportunidades a mais dele do Diniz com ele, que não conseguiu. Diniz, que é tão adepto do futebol bonito, do toque de bola, e que não conseguiu extrair de Léo Fernandes o futebol que ele já tinha demonstrado em várias outras equipes. E é um cara que aí chega no futebol uruguaio, comanda a equipe do Peñarol, não só com assistências, mas simplesmente é o cara que, como camisa 10, foi o artilheiro do Campeonato Uruguaio. Fez, eu acho que 15, 16 gols no Campeonato Uruguaio. Então é um cara que, além de tudo, além da qualidade técnica, de quebrar linhas, da habilidade, de abrir as jogadas, é um cara que consegue fazer gols e que não é tão fácil para os meio-campistas que a gente vê aí no mercado. Aí descendo aí na lista tem o Agustín Pavalecino, que é um meia. Aí dois jogadores do futebol mexicano. Não é também tão simples quanto tirar essa movimentação. Mas pronto, Moisés foi uma movimentação do Fortaleza no futebol mexicano, né? Vendeu e recomprou. Pagando 18. Sim. Futebol mexicano tem um nível financeiro que não é baixo, é alto. Veja só, é que próximo, porque o Brasil está na alta, muito grosso, os clubes mais ricos do Brasil estão na alta, mas assim, é segundo lugar. É muito mais rico do que o argentino, por exemplo, que pode ter um River Plate diferente, mas assim, de uma forma geral, assim, o cara tá no futebol mexicano, não é a coisa mais fácil do mundo tirar um jogador de lá, não. Pavalecino estava no River Plate. O Necaxa tirou a do River. Era um jogador agora que estava no contexto de baixa no River, e aí ele tem essa capacidade financeira do futebol mexicano de ir e retirar esse cara de lá. No momento que você retirar um jogador do River não é tão fácil. Mas quando o cara tá numa prateleira ali de reserva, talvez facilitasse a situação. E como o Necaxa é um dos clubes mais ricos, aí termina que entra. O Ricácio de lá, pro Cruz Azul. Aí, meu amigo, e titular absoluto do Cruz Azul da vida, aí complica demais. Da Libertadores América do México. 2001. América do México. Aí, tipo, eu nem olho porque aí só dá pra Bahia. Aí Era aquele francês, hein, que jogou lá? Como no Tigres, era o centroavante. 39 anos, estava jogando ainda por lá. Tava um tempão. Alto, forte, porra. Era um altão forte. Jogou até Mundial. Enfim. E é o Guignac. É o Guignac, ele mesmo. E aí o Pavalecino, aquele meia mais armador, motorzinho mesmo de time, com alto número de assistências e tal. Já o outro mexicano aí é o Brunheta, que é um jogador que sabe fazer a função de segundo volante e ao mesmo tempo tem aquela velocidade de pisar na área e ser um meia vertical. Cara que também passou pelo Godoy Cruz da Argentina e teve experiência no futebol italiano no Parma. E o último nome é Nicolas Castro, que é um argentino que hoje está no Elche, na segunda divisão da Espanha. Aí na Espanha, você tem que ir já para essa prateleira segunda divisão, para tentar de alguma maneira, ou um cara que esteja ali no cenário de reserva, sem tantas oportunidades. Trabalhar e aí é um cara... Não é fácil, não. Não é fácil. E lógico que com esses nomes, quando você tem um treinador como Vojvoda, ajuda demais a você ter uma base de não só conhecimento, como convencimento, né? Porque é um cara que pode ter esse contato já prévio com esses jogadores. Então é um cara que saiu... O trabalho do Fortaleza. Sim, não deixa... O Fortaleza já não é aquele time desconhecido que você vai botar no Google para saber quem é. Não. Então isso já... Para o futebol sul-americano. Então o Nicolas Castro, aquele... É um meia daquele... É mais alto, com força física, mas sempre pisa na área. E aí ele já saiu do futebol argentino há uns 3 anos, despontou no Newell's Old Boys e passou por um Genk da Bélgica, não vingou lá e aí teve que fazer essa movimentação e para a segunda divisão do futebol espanhol, onde está relativamente bem lá.
Aí, o primeiro ponto aí, né? O Fortaleza hoje tem quase, dá para dizer, uns 3 meias, mas podemos até colocar um quarto, né? Porque hoje tem Pochettino, tem Caleb, tem Kevin e o Martínez, que terminou a temporada como um titular, né? Ali ele chegou a jogar. Então, eu acho que o Fortaleza vai ter que fazer um rearranjo. Aí, o Caleb, por exemplo, sofreu muito com lesões nessa temporada. Já tinha sofrido no ano passado, mas nessa mais ainda. Jogou pouquíssimo. E fica uma grande interrogação, porque o Caleb, quando jogou no ano passado, esteve muito bem, fez gol de título, né, do Campeonato Cearense, do Penta. Mas é um jogador que não terminou bem assim, a temporada, né? Sem ganhar, assim, até entrou bem ali no jogo contra o Flamengo. Foi o Flamengo? Acho que foi contra o Flamengo. Mas, no geral, fica essa dúvida aí se o Fortaleza vai desfazer de atleta. Porque para trazer pelo menos um vai ter que sair, né? Ou uma negociação aí, uma venda do Kevin, né? O Pochettino, que já foi sondado também. Mas o Fortaleza, para trazer desses nomes aí, eu até estranhei na época, quando o Curitiba foi rebaixado, eu achava o Marcelino Moreno assim, mas muito. Pois é. Muito. Muito acima da média, pô. Eu falei, cara, como é que o Brasil não fica com jogador para a próxima temporada, assim, sabe? O cara foi pro Lanús, e aí eu nem sabia desses detalhes que o Cauê trouxe aí, que ele liderando, que é só pegar o caso do Garro, né? Que o Garro foi o que mais liderou lá no Campeonato Argentino, chega no Corinthians e mantém o mesmo nível. E voa. Então, de todos esses nomes assim, de cara no Marcelino Moreno. Não sei como é que é, multa dele e tudo mais. Zarate eu acho um bom nome, mas acho difícil que saia do Atlético Mineiro. Acho que mesmo o Atlético Mineiro não disputando o Libertadores, o Atlético Mineiro dificilmente vai desfazer dele. O Zapelli, eu confesso que eu senti ele um jogador de uma... Tudo bem que o Atlético Mineiro estava muito mal, né? Mas perdia muita bola, desatento em muitos lances, mas a qualidade dele com a bola no pé, muito boa, mas talvez pela idade e tal, mas eu esperava mais do Zapelli, assim, né? Eu acho que ele é muito bom tecnicamente. O Lucas Evangelista já teve um bom momento, me para uma certa dúvida. O Friso, eu acho que aí não, assim, e não é nada contra o jogo, eu acho que ele é muito talentoso, mas eu acho que não se encaixa para o estilo de jogo que o Vojvoda necessita. É só olhar o que o Pochettino entrega, e se o Caleb não tivesse jogando com intensidade, o próprio Martínez mostrou que tem que ter intensidade, né? O Crispim, que estava aqui, apesar de não ter jogado como meia, de fato, mas jogador de dinâmica lenta, é só olhar o Lucas Lima. O Lucas Lima com o Vojvoda não conseguiu render do que ele, por exemplo, conseguiu render no esporte, né? Então, assim, eu acho que na característica do Vojvoda... Só esse ponto que você falou, eu já pensei muito sobre isso, Minhoca. Só falando rapidamente, porque eu achei interessante esse ponto que você trouxe, eu acho que um ponto, ele rendeu na segunda divisão e não rendeu na primeira divisão. Isso pode ter essa diferença e talvez o esporte, se Lucas Lima ficar no esporte, o esporte vai tirar essa prova em 2025. Mas outro ponto, para não ficar só nisso, de vez em quando é a fase do jogador. Quando você fala assim na questão da mobilidade, o Lucas Lima não foi. A mobilidade não, que ele teve na Série B é absurda, altamente não, dinâmica. Foi muito grande, assim, veja. É isso que eu fiquei pensando algumas vezes. Eu digo, pô, ele não conseguia ter essa rotação no Fortaleza, talvez não tenha tido. Talvez claro não que, tenha. assim, E ele jogou mais por dentro, né, Minhoca? E ele jogou mais por dentro, né? Tem um contexto também que ele vinha de um Palmeiras onde ele praticamente estava escanteado. Então ele estava no momento para tentar se recuperar. Ou seja, e não então conseguiu. isso influencia. Então, assim, não é que o Lucas Lima não funcionou no Fortaleza, mas de repente a rotação que ele teve no esporte talvez ele tivesse funcionado. Ele poderia ter sido mais útil. Da maneira como o Lucas Lima jogou no Fortaleza, não é bem a peça que o Vojvoda... Por exemplo, é tão bizarro aquela situação. O Lucas Lima chega, é titular, o Fortaleza não consegue mais apresentar os resultados, aí ele volta para o Matheus Vargas, para ter noção. O Matheus Vargas voltou a ser uma peça que dava mais equilíbrio, porque ele era um jogador de mais intensidade, que ajudava mais. Para Belém. Então, assim, não é só a técnica para o Vojvoda. Tem que ter um jogador de intensidade, um jogador que saiba marcar, um jogador que tem uma dinâmica rápida, algo que a gente já viu no Lucas Lima esse ano. E por isso que Martínez ganhou para Pochettino. Pochettino, teoricamente, é um jogador muito melhor em qualidade técnica do que Martínez. É só olhar o Kevin. O Kevin, por exemplo, ele é muito talentoso, finaliza muito bem, muito criativo, mas ele não tem essas valências de ajudar na marcação e tudo mais. O Caleb é extremamente técnico, mas nessa temporada ficou muito tempo lesionado, não conseguiu manter ali um padrão de jogo da melhor qualidade nessa reta final. Então, eu acho que na característica que o Vojvoda utiliza, pelo que eu percebo,
tem que ser um meia que ajude na recomposição, que saiba construir jogo. Assim, é o cara que, teoricamente, é mais exigido do Vojvoda em termos de funções de campo, porque tem que marcar, tem que criar, tem que cair pelos lados, tem que ter bom passe. Se cobra muito aí dessa posição no Fortaleza. Tem que pisar na área, tem que ter algum X1, né? É um jogador... Ô, Minhoca, mas até por isso eu fiz até aquela ressalva de friso, que eu acho que se ele caísse com o Vojvoda da vida, ia puxar dele algo que ele tem ali, e só que o espírito dele preguiçoso deixa ele... Porque ele foi titular no Vitória naquele ano da queda do Vitória para ser em 22, 23, 21. Em 21, ele era segundo volante do Vitória. Foi um dos poucos jogadores que salvaram ali no Vitória. Não tão bem se ele conseguiu fazer isso. No Grêmio, na base, ele jogava às vezes segundo volante, às vezes de meia. Ele é um cara que tem isso no DNA. Agora, é daquele jogador que, quando empurraram ele para jogar de 10, aí ele, opa, não preciso mais correr para a turma. Não preciso mais marcar para a turma como eu teria que marcar de segundo volante. Mas se ele fosse num cenário desse, talvez justamente de tentar um treinador, se fosse o caso, que convencesse ele, porque ele de segundo volante, ele seria muito mais jogador do que ele é como esse 10 que ele foi no Curitiba, que caia para os lados, centralizado. Muito bem. Você quer... pronto, agora a gente vai para os jogadores de ataque, começando pelos pontas, né? Você trouxe sugestões também para as pontas, Cauê? Sim. A ponta centroavante tem. Aí começando por um cearense, né, Arthur, que hoje está no Zenit, mas é aquele Arthur baixinho que passou pelo Bahia e se destacou muito no Red Bull e na base do Palmeiras. Tá mal lá no Zenit. E é um jogador que faz não só a falsa ponta direita, né, algo que o Lucas Lima faz, mas também a centralizada e aquele que dá muita assistência. Eu gosto muito de Arthur. Eu acho que o cenário hoje do Fortaleza já é um cenário de que conseguiria ter esse tipo de jogador aí financeiramente pensando. Coelho entra naquele mesmo cenário dos jogadores do Atlético Paranaense que a gente já falou. Lázaro é um cara que no Palmeiras não conseguiu se firmar, mas é um cara que já mostrou lá atrás, quando surgiu na base do Flamengo, que tem algo a você puxar. E como o Lucas Barbosa, também é um jogador de você tentar ir incorporando o elenco, mas talvez não seja aqueles caras para chegar e te dar, e a mesma coisa com o Paulo Baia aí nessa lista, serem já os titulares, mas serem jogadores para compor e Vojvoda tentar extrair mais dessas opções. Talvez jogadores mais baratos, que aí, não sei como hoje no cenário do Fortaleza, em termos de financeiramente tentar, vamos dizer que economizar em algumas posições, e sobretudo se fosse trazer mais de um jogador ali para o ataque, e precisasse entrar numa bala na agulha, como eu vou falar de alguns estrangeiros, que são mais caros. E então esses três nomes seriam opções nesse sentido. E o Wellington Rato, que é um jogador super útil, entra um pouco naquela linha de Arthur, que é aquele meia que joga pela direita, puxando para dentro e sendo um armador pelo lado direito. Minhoca se treme todinho em perder o Wellington Rato em São Paulo, né, Minhoca? Daqui a pouco eu falo. Mas é um jogador super útil, assim, para qualquer time. E aí, nos nomes estrangeiros, o primeiro é Solari, que assim, esse seria aquela bala para você gastar. Primeiro, que tá no River, e é um jogador que joga no River. Jogou com o Lucero no Colo-Colo. Isso, né? Era a dupla de ataque de Lucero no Colo-Colo. Antes de ir pro River. Jogador ainda jovem, 23 anos, super talentoso. Muito bom jogador, eu gosto muito dele, assim, particularmente, porque é aquele atacante de lado que consegue fazer gols. Aí o outro nome, Pizzini, Francisco Pizzini, do Vélez. Aí o desafio seria conseguir tirar de um clube que está também na Libertadores e que chega como campeão do futebol argentino. Só que talvez hoje o patamar financeiro que o Fortaleza possa apresentar em um jogador de uma idade mais avançada poderia conseguir puxar esse jogador, que é um jogador que foi muito importante no título do Vélez, muitas assistências, é um cara que
vem a cada ano, não é um cara irregular, é um cara que todos os anos tem números super interessantes que você vai vendo e que demonstram essa qualidade dele, apesar da idade já chegando. Foi titulado lá atrás, você pensar aquele time do Defensa e Justiça, campeão da Copa Sul-Americana, acho que 2020 ou foi 21, ele era titular daquele time, então aquele jogador formiguinha, sempre importante. E quando você vai ver também nos números dele, é aqueles caras dos que estão mais em listas do Campeonato Argentino de chances criadas, de perigo de gol. É um atacante de lado, mas que também pisa na área, que faz alguns gols. Então, um jogador bem interessante. Aí, Nicolas Fernandes, do Belgrano. É aquele tipo segundo atacante. Joga de ponta, mas também entra muito na área, apesar de ser baixinho, apesar de ter 1,65 m, mas trabalha muito como aquele falso centroavante, joga nas 3 posições ali por trás do centroavante. E muito cabeça erguida, muito habilidoso. Jogou com o Vojvoda em 2018 com o Pochettino, no time de Vojvoda lá do Defensa e Justiça. Qual é a altura? 1,65 o garotinho aí. O amigo, assim, eu vou dizer um negócio. Tem que É aquele que incedia o jogo. Tem que comer a bola. Tem que, assim, destruir com a bola no pé. Não, meu amigo. Difícil. Aí Santiago Gonzalez, que era o último ali da lista, foi aquele jogador que eu falei lá atrás, no início do programa, né, que é um cara que muitas assistências, assim, destruindo o campeonato peruano, que vem chamando atenção na América do Sul de vários clubes. E o outro nome é Benjamin Domingues, que é um jogador tá atualmente no futebol italiano, novo, driblador, daquele driblador enjoadinho mesmo, muito forte num contra um. Tava até no início até junho, mais ou menos, ele tava no ginásio esgrima, mas era um cara que já tava ali, apesar da idade, já tava no elenco há uns 3 anos ali participando, e como ainda tenta se firmar ali no futebol italiano, aquele cara que é reserva, que tenta ainda espaço ali no futebol italiano, talvez pudesse, numa movimentação do Fortaleza, tentar chamá-lo para disputar uma Libertadores e até valorizar mais o passe dele. Cara, vamos lá. Eu vejo que é mais pro lado direito a questão pro Fortaleza, né? Porque na esquerda já tem o Moisés, né? E o Breno Lopes, que devem ser os jogadores mais utilizados. E na direita hoje você tem o Marinho, o Pikachu, né? Pikachu uma outra característica. Pikachu até uma grande interrogação, porque termina a temporada mais embaixo, né? Apesar dessa era Vojvoda ser o jogador mais importante. E com a possível saída do Machuca, né? Tendo mais um jogador, o que eu vi de bola nesse Coelho, assim, nossa senhora, seria o meu primeiro da lista, assim, sabe? Traz um jogador do Atlético Paranaense, seria o primeiro, assim. É muito habilidoso ele, pô. É muito talentoso. É. Enxerga muito bem o jogo, marca... Meio inconstante, mas... Em alguns momentos, sim. Mas era impressionante a quantidade de jogadas ofensivas, até no Atlético Paranaense na certa final. Ele, por exemplo, chamou muita responsabilidade no momento que o Atlético Paranaense estava precisando muito ali das vitórias na reta final. Então, eu gostei muito da reta final do Coelho. Seria um jogador, mas eu acho que aí é um patamar alto. E já tinha sido assim, Minhoca, no Red Bull. Não é um cara de uma temporada, não. Já tinha sido nesse... O que você falou do Atlético Paranaense, ele fez também no Red Bull. No Bragantino. Então, assim, imaginando para a direita ali, eu não liberaria, certo? Acho que o Rato poderia ser uma boa pedida. E aí, não é só... É claro, não é uma característica como é a do Marinho, né? O Marinho é um jogador mais de ir para cima. O Rato tem a característica do chute fora da área. A bola parada do Rato é excelente. É excelente. Aliás, o São Paulo deve-se muito ali no período Ceni e tal ali, muito ao Wellington Rato. A bola parada dele é muito boa. O Lucas Barbosa terminou em alta no Juventude, mas ele é mais pela esquerda, né? Se eu não me engano. Mais pela esquerda. Eu não sei ali, difícil imaginar que tiraria a possibilidade de Breno ou Moisés. Que é a mesma coisa do Paulo Baia, né? Baia, que é também mais pela esquerda. O Arthur joga mais pela direita, né? Isso, Arthur é direita. Canhoto. É o que faz Lucas Lima. Mesma coisa de Lucas Lima. Assim. Perna invertida, né? Isso. Foi muito bem, né? No Bahia, no Bragantino. No Palmeiras teve ali uns momentos mais oscilantes. Acho que também deve ser um jogador bem caro.
E dos de fora, o Solari, eu lembro que ele começou... Eu assisti esse jogo agora contra o Racing, ele jogou muito mal, aliás. Muito mal. Mas, realmente, na média, assim, até pela idade dele, é um jogador... Que também o River Plate é o mais poderoso, né, financeiramente da Argentina, né? Não sei se é tão fácil tirar um jogador titular do River Plate, principalmente o River Plate também na Libertadores. E os demais eu confesso que eu não conheço. Então, mas eu acho que o Fortaleza... Aí só lembrando que o Zenit, que Arthur lá no Zenit não entra nem em campo, tá assim, nesse nível. Enfim, se for um empréstimo, talvez valha a pena. Tá nesse nível mesmo, de assim, eu acho que o patamar não salarial tem... deles, de investimento é alto. Já foi alto demais, né? Não, ele já foi poderoso demais. Só tá na lista porque ele realmente não vem sendo aproveitado como jogava no Brasil. Mas, em resumo, se for para trazer um jogador de lado, seria mais para o lado direito, e a depender do contexto, né? Obviamente, ali ver como o Pikachu pode ser negociado, talvez, né? Mas a impressão que eu tenho é que não vai vir, não de imediato. Acho. Vamos esperar o mercado, ver o que é que dá. É porque se sai o Machuca, aí se consegue uma venda do Machuca, aí já entra um dinheiro aí, já pode contratar alguém, né? Muito bem. Mas deixa o rato no São Paulo. Você já tem o gato, né? Deixa o rato aí. Bom, vamos aproveitar aqui antes de a gente virar a pauta. Já estamos quartozinho. Peraí, não tem centroavante não, né, Cauê? Botei. Tá. Olha aí. Tá. Olha aí. Perdão. Vamos lá. Botou Pita, foi, pô. Mestre, eu acho que... Eu botei Pita pra todo domingo, pô. Eu botei Pita pra todo mundo. Pagar, pô. O Pita, o Fortaleza vai pagar. Pita vai pra todo mundo. Se o Vitória ousou, meu amigo, o Vitória botou na mesa. Pita pra todo mundo. É no dinheiro num desse. Que é isso, cara? Pois é. E ainda tenho dúvidas ainda, viu? Ainda tenho dúvidas. Também acho, também do dinheiro. Todo aí, o Pita não vale, não. É bom jogador? Acho até um bom jogador, mas não pra... Mas é isso, Mioca. O cenário é tão dramático para 9 que o que tem a turma estapeia e paga mais. E vê o que dá. Isso aí é outra 9 realidade. é difícil, né, Cauê? 9 tá difícil demais, pô. Você tem que ir pra Mas fora. sempre foi, pô. É um bicho meio raro, pô. Porque aí você vê, pronto, vê o tamanho da queda. Bota Pita, aí depois você vem. Jé, tava na Ponte Preta, que é um cara que fez alguma coisa na Ponte Preta nos últimos 2 anos, que, pô, tem algum potencial, mas já tem 25 anos, para você fazer uma aposta. Para você fazer uma aposta. Eu não faria, não. Eu não faria, também não. acho que não. Acho não porque acho já é uma jogador- distância gigante. Eu acho que o que nesse momento, pelo que Fortaleza vem fazendo. Tanto que a gente estabeleceu os níveis, assim. Pelo que Fortaleza fez nesses últimos anos, o que ele projeta fazer, ou seja, quando disputa o Campeonato Brasileiro nesse momento, e pela grana que tem, eu não acho que me surpreenderia muito se Por exemplo, hoje Kaiser, que não é bem uma unanimidade. É muito caro, né, pelo que a galera está querendo. Eu acho que já não ficaria à frente do Kaiser, por exemplo, hoje. Pronto, mas aí a movimentação, quando eu botei já é nesse sentido, de, pô, você já tem Kaiser aqui, eu vou trazer um terceiro para brigar, para ver o que é que ele desenvolve. Ele ficaria ali e tal, teria por barato, oportunidades. Dá para ter, mas enfim. E Rômulo também vai nesse sentido, que é Rômulo que foi do Atlético Paranaense até o ano passado, tá muito bem na Turquia, jogador forte, mas também botei, e tem assim, talvez seja jogador próximo do que é Lucheiro. Então, botei, mas assim, talvez seja até um jogador muito próximo do que você já tem um centroavante que faz ali. E aí você vai para os internacionais, né? Porque aí é a salvação da lavoura. Pucho Hernandes, que é um cara muito acima da média, colombiano, com experiência de futebol espanhol de Getafe, Huesca, Mallorca. O Arango, que é outro colombiano do Real Salt Lake. Botei até na lista para Sport e Ceará, que já é um jogador diferente dos jogadores que o Fortaleza tem, que é aquele cara mais forte fisicamente, mas com velocidade, para aquele centroavante com 1,80 m e poucos, que tem muita explosão. O outro, Salomão Rodrigues, do jogador do Godoy Cruz, então de um clube onde seja menos complicado do
do Fortaleza tentar trazer, tá na terceira temporada no clube, é um cara do 1,87 m, mas ao mesmo tempo não é aquele altão, durão, que não sabe jogar. Pelo contrário, é o cara que sabe fazer o pivô e acha bem os companheiros para servi-los. Também nesse patamar de cara alto, pivôzão, é Bruno Damiani, que é uruguai do Boston River, novo ainda, 22 anos, está emprestado pelo Nacional e foi um dos artilheiros lá do campeonato uruguaio, ficou abaixo lá do Léo Fernandes, acho que o Léo Fernandes fez 16 e ele fez 12 gols. Mateu Pellegrino, um moleque lá na Argentina, no Platense, jogador pertence ao Vélez e está emprestado ao Platense, está na lista de terceiro artilheiro do campeonato argentino, é um jogador forte fisicamente, que gira muito em cima do zagueiro e fazedor de gols. E Matias Cócaro é um argentino que foi jogar na Venezuela, no Canadá, no Vancouver. É um cara de mobilidade, mas ali não tem nem, eu acho que 1,80 m, é um cara mais de mobilidade, que se destacou muito no Huracan. Na verdade, ele é uruguaio. Destacou muito no Huracan, temporadas passadas. E aí talvez pudesse dar essa... E é diferente de Lutero. Esse jogador de mais mobilidade que você teria na manga um jogador com características diferentes caso você precisasse mudar o jogo. Hoje tem uma questão que é a seguinte, né? São dois centroavantes no Fortaleza, né? O Lucero e o Kaiser. O Kaiser já foi ventilado, o nosso colega Gabriel Amaral, aliás, que foi ele que trouxe a informação, né, de que o Fluminense tem um interesse no atleta e o Kaiser também tem interesse de ir para o Fluminense. Então, caso aconteça esse movimento de mercado, o Fortaleza talvez necessite de 2, mas talvez só vá trazer um, né, por mais que o Kaiser saia. Se é para trazer, se vai perder o Kaiser, eu traria um 9 mesmo ali, na característica. Para brigar para ser centroavante titular, né? Brigar para ser titular ali, na mesma função do Lucero ali. Agora, se vai ter 2 centroavantes, se o Kaiser continuar, eu traria um jogador de uma característica diferente. Eu não pegaria da mesma a mesma valência, né? O 9. Eu pegaria esse cara que sabe cair pelos lados, que foi esse que você citou por último, né? O Cócaro, né? O Cócaro. Eu acho que em alguns momentos o Fortaleza pode ter um jogador que possa fazer uma outra função. Porque quando teve aquele momento do ano passado, que era Lucero, Galhardo e o Romero se tornou um salário altíssimo, caro, para estar ali como terceira opção e às vezes nem ser listado. Eu acho que o Fortaleza tem que pensar muito bem de como vai fazer essa composição desse centroavante. Porque teve um momento, por exemplo, no jogo contra o Vitória, ou foi contra o Atlético Goianiense, aliás, estava machucado, acho que foi o Vitória também. O Kaiser estava machucado, só tinha o Lucero como opção de centroavante, né? Aí você tinha que adaptar ali o Breno, adaptar ali o próprio Moisés e tal. Então, eu acho que o Fortaleza precisa ter 3 centroavantes e desses centroavantes, assim, um jogador que possa fazer uma função a mais. Porque por mais que esse cara não jogue como centroavante, ele possa jogar de lado, sabe? E, um detalhe que eu esqueci, que é algo que o Kaiser tem, o Lucero não tem tanto. Esse jogador de combate mais físico, sabe? Sim. Jogador chato. Eu até fiz o Robson, por exemplo, não era bem um atacante dos sonhos, mas ele colaborava muito ali. Era mais um segundo atacante que foi bem importante no Fortaleza ali no momento. Estou falando da qualidade, estou falando da característica. Acho que Cúcio Hernandes, Minhoca, talvez fosse o jogador, porque também esse centroavante brigador, que não é tão alto, nessa faixa de 1,79, 1,80, que ajuda demais nesse combate e sabe ser móvel. Talvez acho que mais do que o Matias Cócaro é um cara talvez mais frágil fisicamente. Cúcio Hernandes é mais forte, aquele cara mais vigoroso de combate. Agora é um cara do peso financeiro muito maior. Só lembrando que o nome que apareceu para centroavante no Fortaleza e de dias atrás foi de Léo Ceará, ex-Vitória, que também botei até na lista, acho que do Ceará, eu acho. A torcida ficou meio desanimada, até porque também o cara ia ter que mudar de Léo só. Léo, estado que contém Fortaleza, né? É demais, né? Ele tem que virar Léo.
Léo, estado Léo, cuja Ceará, capital é Fortaleza. Já pensasse? Léo Ceará, que a gente vai Mas foi só uma entrar depois do especulação. Vitória, mas Fábio Mota hoje confirmou que o Vitória tem interesse nele. Ah, esqueci de um outro nome também que é jogador de lado. Que esse eu vi só de domingo, ontem para hoje. Gabriel Amaral fez isso. Alguns perfis do Fortaleza. Léo Chu apareceu aí, meu amigo, de carrada em todo mundo, assim. Léo Chu está sondado no Fortaleza, no Fluminense, no Santos e tal, Cruzeiro. Tá chamando de Gabriel Amaral de pirueiro ou foi impressão minha? Não. Eu acho que, na verdade, aí tá com muita cara de empresário. Porque O quando empresário botando em tudo. vários clubes interessados, eu falei, pô, Léo Chu não é esse jogador que tá, né? Achei que você estava chamando meu amigo Gabriel Amaral de pirueiro. Por um Gabriel Amaral, segundo, aliás, ele não deve estar cumprindo, tá muito ocupado. Hoje fez coletiva de manhã cedo lá no Laranjeiras. Um grande abraço para ele, porque faz um trabalho espetacular. É impressionante, cara. Tenho orgulho demais de Gabriel Amaral, viu? É muito bom. É impressionante. É uma redação de homem só. Outro que passou pelo alívio, né? Passou. Rapaz, eu sei porque eu tenho o marido de uma prima minha que é torcedor do Fluminense e no dia anterior... Meu amigo, eu também tive pois um alívio dele, Cauê. Também tive um ele... Só para dar uma noção, Cauê, e o Fluminense, por exemplo, aqui centroavante, já que estava em Fortaleza, lá pode ser Verrete ou Richarlison. Pô, assim. Exato. Não, pô, ele tá animadíssimo. Ele Verrete, eu quero, dentro. Pode botar. O meu time eu botaria. Mas o homem passou, tava assim, esse Daniel, torcedor do Fluminense, marido da minha prima lá em São Paulo, e enlouquecido no sábado, ele falando comigo antes do jogo. Ele, porra, não sei se eu vou pro jogo. Tu tem que torcer pros outros, pô, porque o teu tá... Depois ele veio me sacanear, né? Tá vendo que eu fiz a minha parte, pô? Pô, o Fluminense então tá só negociando com centroavantes do mesmo nível, né? Richarlison e Kaiser. Só. Da minha prateleira. Qualquer um que vier aí é a mesma coisa, não muda nada. Mas ele falou lá no vídeo, porque como, cara, o Fluminense gastou uma grana, né, esse ano. E trouxe muito medalhão, né, porque trouxe Renato Augusto, Douglas Costa, sabe assim. Movimentou errado demais, pô, muito cara pesado, né, assim. Aí, Terans, né, é bom lembrar, Terans também foi gastaram pesado também. Muito bem, olha só, a gente vai girar a pauta aqui, tá? E eu vou pedir para você deixar seu like. Se você ainda não fez isso, faça, porque contribui, não é isso, mestre? A gente vai aqui no nosso de grão em grão, não custa nada pedir para a galera deixar aquele like, aquele comentário, né? Tá próximo de 45 mil já, viu? Tá 44.700. O ritmo tem sido, ultimamente o ritmo tem sido bom. Acho, mesmo com essa entre-safra do futebol, entre-safra de jogo, né? Que futebol realmente ainda tem acontecido muita coisa. Mas assim, o fim de temporada, mas ainda assim o canal vem aumentando. Acho que até o início ali de 25, acho que vai ter uns 50 mil já. Até o fim do ano, talvez 45, tá indo. Então ajuda a turma. Segue a turma aí, tá? Compartilha o canal com aquele grupo. Velho, esse grupo aqui, esses caras aqui de vez em quando falam um negócio que presta. Ou então esses caras aqui falam bobagem demais, bora seguir lá só para azucrinar eles. A gente traz vocês para cá também.